Bom sábado. Nós vamos começar o nosso programa Fato, mas antes de qualquer coisa, nós vamos louvar a Deus. Eu não sei como é que tem sido o seu sábado hoje, mas eu sei que nós estamos aqui nesse momento para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Então, enquanto você canta, louve o Senhor, de verdade. Tenha a convicção de que Deus está presente e que Ele vai receber o nosso louvor. Quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos da fé. Moças, descansar nos braços do Pai. Descansar, confiando em tua proteção. descansar, sei que cuidará de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Cada passo que eu der, seja onde eu estiver, quero entregar a ti. Cada decisão vou depor em tuas mãos e esperar. Se das aves Deus cuida, sei que tenho muito mais valor. Posso esperar e descansar nos braços do Pai. Descansar, descansar, sei que cuidará de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. Só em teus braços encontro paz pra repousar. Mesmo que os temores me vençam, vou descansar, confiando em tua proteção. Vou me entregar em tuas mãos, sei que cuidará de mim, Senhor. Ensina-me a descansar. amém. Amém. Agora vamos cantar a música Tenho Pressa. Bem animados, pessoal. Tão veloz o tempo num segundo se desfaz. Tudo que é eterno não é mais. A fração da vida num pulsar ficou pra trás. Tudo que era sonho não é mais. Mesmo assim eu corro para perto do meu Deus. A contramão do mundo é a direção dos céus. Parecer loucura,
ser guiado pela fé. Esqueço meus problemas, eu escolho ser fiel. Tenho pressa em ver meu Senhor, vem depressa transformar em amor todo o ódio e o mal que se espalham no mundo. Eu quero receber seu poder mais a fundo. Em ver meu Senhor, vem depressa transformar em amor todo o ódio e o mal que se espalham no mundo. Eu quero receber seu poder mais a fundo. Veloz o tempo nos segundos se desfaz. Tudo que é eterno não é mais. A fração da vida nos usar ficou pra trás. Tudo que era sonho não é mais. Se mesmo assim eu corro para perto do meu Deus, na contramão do mundo é a direção do céu. E se parecer loucura ser guiado pela fé, esqueço os meus problemas, eu escolho ser fiel. Tenho pressa em ver meu Senhor, depressa transformar em amor todo o ódio e o mal que se espalham no mundo. Eu quero receber seu poder mais a fundo. Eu quero receber seu poder. Amém. Para continuar nosso louvor, a música é Em Sua Presença. Pouco tempo para a história terminar. Uma nova era nasce, é hora de cantar em sua presença. Em sua presença. A terra anuncia, vem o dia do Senhor. É Jesus que se aproxima, vamos dar louvor em sua presença, em sua presença. A sua presença é o que nos faz renascer. Seu santuário se abre para nos receber. Vem, derrama sua graça e teu poder.
Espírito Santo, te buscamos neste lugar. Só queremos estar. Sinais da esperança enchem nosso coração. Jesus, Deus mestre, vem pra nos levar à sua presença. Sua presença. Sinais da esperança enchem nosso coração. Nosso grito de vitória, de celebração em sua presença. Em sua presença. Ao som de Hosana, Retorna ao nosso Senhor. Este santuário se abre para seu louvor. vem derrama sua graça e teu poder. Vem revela a glória do teu ser. Para adorar E cantar o teu nome santo, te buscamos neste lugar. Só queremos estar na tua presença. Tua força e teu poder. Vem revela a glória do teu ser. Para louvar e cantar o teu nome santo, te buscamos neste lugar. Só queremos estar, Senhor, em sua presença. Amém. E agora, pra gente encerrar, vamos ficar de pé e cantar a música Fato. Bom, essa música, ela não é muito conhecida para vocês, ou melhor dizendo, não é conhecida para vocês. Então, eu percebi que durante o louvor vocês ficaram um pouco tímidos, as músicas são novas para nós também, mas vamos cantando que a gente vai aprendendo, tá? Então essa música, eu vou contar para todo mundo começar junto, porque essa música não tem introdução, tá? E ela é bem facinho. Então, eu vou aproveitar e já vou dar um prelúdio para vocês aprenderem como ela é, porque ela não tem introdução, tá? Então ela começa assim, ó. Eu tenho um novo fato pra contar, algo novo aqui vamos começar. Aprender, crescer e ao nosso Deus honrar. Isso é fato. É bem fácil, viu? Agora. Só a verdade vai nos libertar. Se ela existe, onde encontrar? De fato é isso que nós queremos buscar. Isso é fato. Beleza? Agora para valer. Eu quero ouvir todo mundo cantando junto, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou contar até 3 e a gente vai começar.
1, 2, 3, vai! Eu tenho um novo fato pra contar. Algo novo aqui vamos começar. Aprender, crescer, ao nosso Deus honrar. Isso é fato. Só a verdade vai nos libertar. Se ela existe, onde encontrar? De fato é isso que nós queremos buscar. Isso é fato. Isso é fato. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos o dom da vida, a proteção dos anjos. Obrigado porque nos trouxeste até a tua casa nesta tarde. E queremos aqui, Senhor, celebrar momentos de enlevo espiritual. Queremos celebrar a tua bondade, a tua misericórdia. Queremos celebrar o teu amor. E assim, querido Pai, nós pedimos que continues presente através do teu Santo Espírito, atuando na vida de cada um de nós, a fim de que os propósitos pelos quais aqui estamos reunidos sejam plenamente alcançados pela tua graça. Unge com o poder do teu Espírito todos aqueles que irão falar ou cantar, que tudo, Senhor, seja para a honra, a glória do teu santo nome. Pedimos estas bênçãos no sagrado nome do Senhor Jesus. Amém. Bom sábado. Assalamu alaikum. Aê. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer por vocês terem vindo em mais um programa Fato, tá? Que hoje vai tratar de um tema muito legal. É um tema muito bacana, muito tá? Legal, muito legal. Que nós quando começamos a trabalhar esse tema, descobrimos algumas coisas assim que, nossa, nós não tínhamos conhecimento, né, Bruno? É verdade. É verdade mesmo. Vocês também vão ver no programa de hoje, por meio dos nossos convidados e pelas matérias que nós fizemos ao longo das semanas aí. E para falar a verdade, o conhecimento ainda continua bem pequeno perto da imensidão que é esse assunto. Viu? Com certeza. Bom, antes de começar, eu queria chamar a nossa social media, que veio direto que hoje está do trajada. Líbano. Exatamente. A Fanny. Fanny Burka. Oi, gente, feliz sábado. Fanny, seguinte, para o pessoal participar do programa, como é que eles podem fazer? Bom, Para quem já esqueceu. Quem esqueceu, pode entrar em contato consigo. Para quem esqueceu como entrar em contato com a gente, comigo aqui, tem a hashtag. Oi? A hashtag Isso é Fato. Também pelo Twitter, Programa Fato, @Programa Fato. E também o Facebook, que é Programa Fato também. Então, vocês podem entrar em contato com a gente assim. Tá aparecendo ali em cima, Dia. Tá. Isso. Então, @Programa Fato, Twitter, ou Facebook, Fato, né? No Facebook, Ponto só com. digita Fato, que tem a nossa página lá. Exatamente. Se você não deu seu like ainda, dê um like. E Exatamente, aí, fique tá? por dentro das novidades do programa. E aí, a Fanny vai ler algumas perguntas que vocês quiserem fazer. A Fanny vai ler aqui, né? Ao vivo. Fora isso, Fanny, as pessoas que chegaram receberam um papelzinho. Isso mesmo. Explica. A nossa pesquisa de hoje, a pesquisa Fato, é sobre o quanto você sabe sobre o islamismo. O quanto você sabe sobre o islamismo. O islamismo. Exatamente. Legal essa pergunta. Tem um QR Code, não sei se vocês viram, tipo um código de barras, enfim, vamos colocar assim, que você vai com o aplicativo ali, ele te direciona para um link, né?
Isso. E você pode responder essa pergunta nesse link, não, ao invés de preencher o papelzinho e entregar. Então, tem essas duas possibilidades. Ou você preenche o papelzinho e depois a gente recolhe, ou a pessoa coloca lá no QR Code, busca, vai no link e preenche a pesquisa no link, tá ok? Exatamente. É só isso. Fanny, pode ser o lugar. Vamos lá, Bruno, vamos apresentar o tema. O programa está recheado de coisa, né? Está recheado. Vamos deixar o Felipe falar, né? Vamos soltar a escalada vamos. e aí vocês vão ver o que vai ter no programa de hoje. Ok. É isso aí. Salam aleikum. Sejam bem-vindos ao Fato. E no programa de hoje... Aqui no Ocidente bebe álcool, come carne de porco. Então eles têm uma visão negativa, do modo geral, do cristianismo. Eu não sei se você vai para a linha amarela, você conhece bem? O metrô? Mais ou menos. Bom, ônibus com certeza não. Estou estranhando a abordagem de homens, é sempre assim? A sua religião vem da sua família. Você não pode se converter a outra religião, a não ser que você deixe o país. O islamismo segundo os muçulmanos. O que será que eles pensam sobre o que a mídia apresenta sobre eles? Now, if you look at any religion, you will find extremists that do not represent the core followers of that religion. And what the media shows you about Islam is not what it truly is. Agora o Fato quer saber o quanto você sabe sobre o islamismo. E para ajudar a discutir um pouco mais sobre esse assunto, nós teremos a presença do estudante Walid Reda, do pastor João Cláudio Chaguri e do engenheiro Jonatas Abdu. Isso é fato. É isso aí. Bom, só de primeira a gente avisa vocês. O Walid Reda não está aqui, temos uma mulher no lugar dele. Então, aconteceu um imprevisto com ele, então ele não pôde vir. A Melissa, qual que é o seu sobrenome mesmo? Usa o microfone, por favor. Debli. Melissa Debli, que vai fazer aí as honras e substituir o Walid. A Melissa ela é formada em comunicação social, com ênfase em rádio e TV. Ela fez matérias para o programa da TV Síria, é isso mesmo? E você já... É isso, né? Isso. E você já esteve no Líbano e também passou um tempo na Inglaterra, num bairro que é só de muçulmanos. Eu estava tentando ir para o Líbano, na verdade, aí a minha família não me deixou ir sozinha, fui parar na Inglaterra, que eu tenho um primo lá, e aí eu fui hospedada num bairro muçulmano por 3 meses, sem contar com isso, mas acho que Deus estava contando. Legal. E por acaso ela é esposa do Jonatas, né? Namorada. Tô adiantando as coisas aqui. Que aí tem uma história curiosa que a gente vai revelar depois, que tem a ver com o tema. Bom. É mesmo? Temos. Porque onde eles se conheceram. Para mim você falou isso, né? Bom, vamos soltar a primeira parte do... Não, calma aí, vamos apresentar o resto aqui, né? Mas... Tem o pastor Chaguri aqui também, né? Desculpa, beleza. O que é isso? Desculpa. Resto não, claro que não. Só porque a Melissa é bonita. Os outros dois. Precisa? Pastor Chaguri, que foi por muito tempo líder da comunidade árabe. Hoje você está onde, pastor? Estou na central de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul? Central de São Caetano do Sul. Me conta um pouquinho sobre a sua experiência curricular aí. Como é que você estudou em alguns lugares aí, né? Você tem algum... Já é doutor quase, né? Não, estou chegando lá ainda. Eu fui pastor da comunidade árabe. Tive o privilégio de trabalhar com o pastor Bechara, a irmã Nájila Bechara, que está aqui. Fiquei lá durante 8 anos, na casa de oração. Depois eu fui para a Igreja Central de Osasco. E atualmente eu estou na Igreja Central de São Caetano do Sul. Aí desenvolvi essa área do evangelismo com os muçulmanos. Fiz o meu mestrado em missiologia, com foco ao islamismo na Faculdade Batista de Teologia aqui em São Paulo. E agora eu estou terminando o meu doutorado em teologia na área de antropologia bíblica. Aliás, ele tem um livro que daqui a pouco a gente vai divulgar. Falando com os muçulmanos. Falando com os muçulmanos, olha só. E o Jonatas aqui do meu lado, Jonatas Abdu, é isso? Isso. Você é engenheiro de formação? Isso. E você foi para o Líbano também? Foi para o Líbano. Na mesma época que ela? Foi, coincidentemente foi. É isso? Alguns dias de diferença. E meu pai tem um chamado de intercessão, né? Meu pai é pastor, tem um chamado de intercessão para o Oriente Médio. Acompanhei ele nesse chamado. Eu não estava muito afim, né? Porque eu trabalho e tenho férias, né? Então, você prefere ir para a Disney, para a Europa, mas Deus incomodou e acompanhei ele nesse trabalho, não me arrependo. Foi uma oportunidade maravilhosa de conhecer lá a igreja e eu trabalho com refugiados muçulmanos da Síria também.
Legal, porque no vídeo a gente vai falar sobre refugiados também. Ok. Com você, Maurinho. Bom, então, como eu disse anteriormente, vamos ver a primeira parte. Agora sim, vamos lá. As pessoas tentam explicar as divergências entre cristãos e muçulmanos através do texto de Gênesis, que diz que Ismael não era o filho da promessa. Em João 10,16, Jesus disse o seguinte: eu ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco. Me convém também agregar elas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Mas como nós, cristãos, entendemos essas divergências? No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o mundo muçulmano com um olhar cristão e saber também como é o cristianismo na visão deles. E isso é fato. Nós estamos aqui na comunidade árabe com o pastor Felipe e ele vai explicar para a gente um pouquinho como que é essa questão dos refugiados aqui no Brasil. Pastor Felipe, explica para a gente um pouquinho onde que nós estamos, como que funciona a comunidade árabe. Nós estamos na comunidade árabe, né, aberta, que é uma casa de oração, pertence ao território da Associação Paulistana e é um trabalho étnico. Nós aqui realizamos os cultos, as programações, atividades voltados para trabalhar com o público árabe, descendentes, filhos, netos e agora também libaneses, sírios que moram aqui em São Paulo e vieram para o Brasil. Pastor, nós sabemos que a comunidade árabe ela tem recebido pessoas refugiadas de outros países, principalmente aquela parte islâmica, né? E como tem sido essa inserção deles nesse nosso mundo? Hoje, né, o Brasil tem recebido refugiados de vários grupos, porque através de um acordo com a Acnur, que é o órgão responsável da ONU para conceder o papel de refúgio, né, de refugiado, o Brasil fez um acordo e ele está franqueando essa documentação, que é algo que boa parte dos países hoje estão fechando. Então muitos têm procurado o Brasil, pessoas aqui da América do Sul, principalmente Colômbia, Bolívia, Venezuela, da África, Senegal, Mali, Angola e também agora do Oriente Médio, especialmente da Síria, porque a Síria está entrando no 4º ano de guerra, de uma guerra civil, então muitos têm agora procurado refúgio no Brasil. Então eles chegam aqui já com a promessa de conseguir dar entrada nos papéis. E São Paulo, por ser o centro econômico, acaba atraindo muitas pessoas. Olha, querido, a gente está muito agradecida a Deus porque a gente não pôde ir atrás das pessoas árabes e eles vieram aqui. E nós recebemos com muita alegria porque é um prazer a gente fazer o bem às famílias que vieram, refugiados. Penso que de 3 a 5 famílias a gente compra pão sírio deles. Eles já estão começando a aprender o português. E eles estão ensinando a gente árabe. E é fascinante vê-los abraçando a gente. Então a senhora acredita que, de certa forma, é Deus colocando um trabalho para vocês fazerem na vida de outras pessoas e os dois são beneficiados, claro, né? Claro, e a gente está ajudando a ADRA, com muita alegria, está ajudando 7 alunos. O Fato veio aqui para o NASP Campus 2, Engenheiro Coelho, para gravar com a Aramaj e a Issa. Elas foram criadas em países predominantemente muçulmanos. A Aramaj mora no Brasil há 5 anos e a Issa há 1 ano e meio. A Aramaj veio do Egito para o Brasil. Ela sempre foi cristã, ela nunca foi muçulmana. Pelo que ela contou para a gente, 90% do Egito é muçulmano e 10% é feito de cristãos, certo? Como foi para você viver esse tempo todo lá antes de vir para o Brasil? Como era ser uma cristã no meio de muçulmanos? Sinceramente, assim, sendo minoria, nunca foi uma coisa agradável. Eu nunca me senti muito bem, porque sempre foi questionado, julgado, por que assim, por que assim. Acho que você se sente mais confortável quando você é igual a todo mundo. Vamos dizer, como criança eu não gostava muito de ser diferente o tempo todo. Agora, sendo adventista, foi um pouco mais complicado ainda. Tinha que enfrentar os muçulmanos sendo diferente deles e os cristãos sendo diferente deles também. Sim. Os cristãos no Egito não consideram os adventistas como cristãos. Pelo fato de guardar o sábado, eles consideram como judeus. Aí entra aqui o conflito de árabe e judeu e não é um negócio muito agradável.
Aí fica um negócio muito complicado. Então, pela guarda do sábado, eles te consideram como se você fosse judia. Exatamente. Isso, como era para você na Albânia? Você viveu lá toda a sua vida antes de vir para o Brasil. Você está aqui há 1 ano e meio, certo? E você também convivia com muçulmanos o tempo inteiro? Então, só os meus pais e minha irmã são adventistas. E eles conheceram a igreja adventista quando eu tinha 2 anos. Mas todos os meus outros familiares são muçulmanos. Então eu cresci no meio de um ambiente muçulmano. E como você se sentia no meio deles? Eu e a Lina estamos aqui na Paulista. A gente veio gravar de muçulmanos tradicionais para ver a reação das pessoas diante do que elas vão ver. Vamos ver o que acontece. Inshallah. Licença. Como faço para chegar a Moca? Aonde? Moca. Moca? Moca. Pegar o Moca. metrô, sentido linha vermelha. Moca linha vermelha. A que parte da Moca você vai? Ah, não sei, estação Moca. É Que não suficiente. tem estação Moca. Tem estação Moca? Não. Sim. Bresser. É Bresser, então. Eu sei, Moca. Eu sei quem é na Moca. Ok, Bresser. Vamos de metrô. Você vai de metrô? Sim. Não, sem problemas. Não vamos pegar o metrô agora. Se eu pegar esse metrô, sentido linha É que são vermelha. 3 metrôs que você tem que pegar. Você tem que fazer baldeação, você tem que trocar de metrô. E Sim. andar muito dentro do metrô. Sim. Você vai pra Consolação. Pra lá que é Consolação. Consolação República. Sim. República Moca. Shukran. Licença. Como faço para chegar a Moca? Moca, não? Faço ideia. Shukran. Poder ajudar. Metrô é o melhor caminho. Bresser, Moca, estação. Desculpa. Tentando pensar. Eu não sei se você vai pra linha amarela. Você conhece bem o metrô? Mais ou menos. Bom, ônibus com certeza não. Então pega o metrô, vai até o Paraíso, pega em direção ao Paraíso aqui. Aí depois desce na Sé e depois pega a linha vermelha pra Moca. Ajudou? Foi? Shukran. Merci. As pessoas não chegam a virar o pescoço para ver a gente, mas elas ficam com o olho na gente até elas passarem. Elas fitam muito. Legal, né? Ah, pois é, uma experiência e tanto, né, Felipe? Chegaram na Moca no final? O Felipe e a Lina contaram que as pessoas olhavam muito para eles, assim, até com um certo preconceito, né? Tem algumas imagens que não foram ao ar, mas assim, eu acompanhei na gravação com eles uma excursão escolar assim, e as crianças passavam e olhavam assim como se fosse um fantasma. Sério, ela ficou parada num lugar e saíram andando, olhando todo mundo e fitando, né, como ela mesma descreveu no vídeo. Jonatas, você que foi para lá na condição de cristão, acontece o contrário lá? Você, quando chega num país muçulmano, eles se tratam de uma forma um pouco preconceituosa ou não? Isso é característica nossa? O preconceito ele existe de uma maneira até inerente, eu acho, no ser humano. Sem ele perceber, ele tem um preconceito. E, por exemplo, eu estive em Dubai durante 3 dias. Tá? Dubai é um país quase na sua totalidade muçulmano, mas ele é um país onde recebe muito turistas. Então, você é bem visto ali, porque você é um turista, você é um cliente deles. Né? No Líbano, a experiência é diferente também, porque você tem 1/3 da população, 30% ou 40% da população é cristã. Isso é uma exceção em todo o Oriente Médio. Né? Então, o país do Oriente Médio que mais tem um maior número, né, proporcional de cristãos é o Líbano. Né? É bastante, é quase metade. Exato. Então, assim, não há uma discriminação ali, até porque, achei interessante a vestimenta, né, que vocês usaram, mas não é também uma vestimenta tradicional de muçulmano. Né? No Líbano, quem se veste assim é só os curdos. Os xiitas e os sunitas se vestem normal como eu. Então, assim, olhando para mim, eu acho que ninguém ia dizer que eu sou um cristão.
Para mulher já é diferente. Ah, é? Para mulher é diferente? Melissa, você que viveu lá, como é que foi essa... Então, nas muçulmanas, são 70% de muçulmanos, cerca de 35% xiita, 35% sunitas. Não tem muita diferença entre elas nesse sentido. Mas no Líbano elas usam hijab. Hijab é só o lenço, o rosto fica para fora. Assim como ela está usando ali? Como ela está usando é mais para o Golfo, ou só os olhinhos. No Catar eu vi 3 mulheres seguindo um homem, elas estavam de preto, ele de branco, e elas estavam nem o olho aparecendo, era uma redinha assim que você não conseguia ver o olho dela. É mais impressionante para a gente. Mas no Líbano são os mais ortodoxos, mais extremistas, mas no Líbano não. Eles falam quando o Líbano tem o melhor clima do Oriente Médio, porque não tem deserto, tem as montanhas, então eles recebem turismo do Oriente Médio inteiro, é como se fosse um oásis no deserto. E aí eles aproveitam para isso, para que os sheiks do petróleo invistam dinheiro lá e tal. Então quando vem alguém como ela está vestida, não é daqui, é do Golfo. Então, no caso do Líbano, a mulher não sofre nenhuma repressão se ela andar assim com o cabelo à mostra, com o rosto exposto? Eu, como mulher lá, preferia estar sempre de vestidão, com um lenço, mas é muito dividido. Eu fiquei mais em Beirute, mas tem cidades que são cristãs e cidades que são muçulmanas. Então, se eu sei que a cidade é muçulmana e vou como cristã, é claro que eles vão me olhar muito feio, no mínimo. Tem vilazinhas no Líbano que as meninas muçulmanas não podem sair sozinhas sem a presença de um homem da família ainda. Então, não é tão aberto assim. Agora, em Beirute, que é mais misturado, eu vi de tudo. Eu vi roupa. E, por outro lado, as cristãs no Líbano são muito ousadas, para a minha visão. São. Elas muito são ousadas? Ousadas O que seria uma ousadia demais. libanesa? Pensa no Rio de Janeiro. Eu não uso as roupas que elas usam. Sério? Eu vi É mesmo? no shopping, eu vi a menina de shortinho, assim, bem curtinho, decote. Elas são muito vaidosas. As muçulmanas, no geral, são muito vaidosas, só que elas estão cobertas, Sim. né? Mas as libanesas, as cristãs, não. Aí é um escândalo, né? É um oposto. Elas querem opor. É como eu vi na Inglaterra. As europeias, as meninas na Inglaterra que eu via, assim, no inverno, eu ficava impressionada porque eu estava lá cheia de roupa e elas estão com uma meia fina transparente e uma camiseta, nem estava de saia, parecia. E aí, as muçulmanas que eu via na Inglaterra eram muito mais ortodoxas do que no Líbano, porque não davam só com o olhinho para fora, mas acho que para contrapor, eu vou manter a minha cultura, exageravam mais. Então, as cristãs, a mesma coisa. Eu sou cristã, eu sou minoria, mas eu sou cristã e vocês vão ter que me engolir. Aí, aquela coisa, plástica para todo lado, joias, muita maquiagem. Mas nas roupa... áreas turísticas, Sim, né? Ou sim. áreas cristãs. Se você vai numa cidade onde Sidom, Tiro, por exemplo, que é a maioria sunita ou xiita, não ouse fazer isso, porque tá óbvio que é uma provocação e ali você pode ser hostilizado, né? Não digo apedrejado, né? Mas hostilizado. Mas em algumas regiões, alguns locais, alguns países, a pessoa pode até ser apedrejada, ou não? Eventualmente, se você for lá no interior do Afeganistão, por exemplo, um amigo meu é missionário, ele foi missionário por 2 anos no Afeganistão. E não vou falar o nome dele por questões de segurança, obviamente, né? Mas ele estava fazendo compras, né, para o centro missionário de vegetais e tal. E aí veio uma pessoa que não ia com a cara dele. Aí ele começou a gritar: ele é cristão, ele é cristão, ele é cristão, ele é cristão. E ele começou a ovacionar ali uma comoção contra ele, até que ele literalmente deu uma de louco. Ele lembrou da passagem de Davi, quando Davi se fez de louco perante os filisteus. Ele se fez de louco, começou a rolar no chão, começou a babar. Que isso? E tinha um amigo dele lá que era muçulmano e falou: não, aí vocês não estão vendo, ele é brasileiro louco, deixa ele em paz, deixa ele em paz, né? Então, assim, foi um livramento de Deus lá. Caramba. Porque se, de repente, ele não tivesse aquela estratégia, ele poderia ter sido apedrejado ali. Apedrejado, que coisa. Pastor Chaguri, você que já foi pastor da comunidade árabe, como são os muçulmanos? Como são os muçulmanos? Assim, qual é a diferença entre nós brasileiros e os muçulmanos? Tirando a parte religiosa, como é a pessoa cultural, muçulmana? no caso, né? Cultural, exatamente. Quais são as diferenças culturais entre o muçulmano e nós brasileiros ou o cristão? Antes de eu responder essa pergunta, claro. Eu tive um grande prazer de chegar aqui e encontrar a Melissa, que eu conheço desde 2005. Fiquei muito feliz.
Algum tempo atrás ela esteve lá em São Caetano, frequentou por um tempo a comunidade árabe aberta, tem um grande conhecimento missionário e uma pessoa que se dedica na pregação do evangelho aos muçulmanos. Agora, respondendo a sua pergunta, no islamismo... O merchan do seu livro, quando você falava. Oi? Pode falar, Pode mostrar à vontade. No islamismo, é impossível você separar a cultura da religião. Não existe, essa pergunta não caberia, porque a cultura está inserida na religião, como a religião está inserida na cultura. No Ocidente existe esta visão da separação da religião com a cultura, mas no Oriente não. Então, agora eu desejo destacar um ponto muito importante no islamismo, que está dentro da cultura e dentro da religião, que diferencia do Ocidente, seja aqui no Brasil ou qualquer país aqui no Ocidente, que é a grande responsabilidade que eles têm com a fé religiosa, né? O islamismo tem uma responsabilidade que vale a pena acompanhar. Por quê? Porque o respeito a Deus está acima de todas as coisas. Alguns teólogos sugerem que o islamismo é um tipo de religião reformada, que voltou às raízes da palavra dos escritos anteriores. Entretanto, a maneira como eles se comportam diante da supremacia de Deus, o respeito ao Senhor, nos ensina a grande reverência e o temor e tremor que eles têm diante de Deus. Diferente aqui do Ocidente, que nós separamos religião da cultura, e isto é uma filosofia grega. Aristóteles pensava desta forma, que dividia o ser humano em compartimentos. Então, o que uma pessoa no trabalho, ele não tem nada a ver com aquilo que ele é na sua religião. O que ele é na religião não tem nada a ver com aquilo que ele é na sua vida social. Então, no islamismo não existe, é isso? No islamismo não existe essa separação. Eles não colocam, eles não dividem o ser humano holisticamente em compartimentos. O ser humano é um só. O que ele é com Deus, ele é com Deus na sua família. O que ele é com Deus no seu trabalho. O que ele é com Deus, ele é com Deus no seu dia a dia, na sua vida social. É um exemplo a ser seguido, né? Muito. Como nós devemos ser, né? Exatamente, claro, com certeza. Bom, vamos rodar o segundo bloco? Vamos ver o segundo bloco. Vamos ver o segundo bloco, então. Isa, como era para você na Albânia? Você viveu lá toda a sua vida antes de vir para o Brasil. Você está aqui há 1 ano e meio, certo? E você também convivia com muçulmanos? E como você se sentia no meio deles? Então, não era tão forte assim, porque os muçulmanos lá na Albânia são mais liberais. Tipo, não foi tão difícil assim. Mas é difícil se converter as pessoas, mas não pregar a palavra. E você, Ramage, como foi chegar aqui no Brasil? Você chegou há 5 anos, então você já está mais acostumada com o povo brasileiro. Eu vivi o resto da minha vida, nunca vou me acostumar a comer arroz e feijão todo dia. Como que as pessoas te recebiam, sabendo que você era egípcia? Eles te viam como árabe, como muçulmana? Ou como eles te viam, como eles te recebiam? O que eu admiro da cultura brasileira é isso, eles são bem... receptivos. Exato, receptivos. Eles não têm muito preconceito, eu não acho que eles têm preconceito com algum lugar. Em momento nenhum você se sentiu... A única coisa, com as piadinhas desagradáveis que a gente escuta às vezes. Piadinhas referente ao mundo árabe. Mas tirando isso, me leva a brincadeira e pronto. Mas... Que tipo? Que tipo de piadas? Seu tio é Bin Laden? Sim, tudo que remete a bomba, terrorismo, extremismo. Você vê alguma semelhança entre os seus costumes religiosos com os dos muçulmanos? Existe. Essa é uma das coisas que sempre foi legal de achar ou ter em comum com o muçulmano. Que eles sempre falavam, você não come porco? Que eles não comem porco também. E sempre era interessante eles perceberem que existe isso. Desculpa. Pode continuar.
Então era isso, e era interessante de ter isso em comum. A gente não bebe, eles também não devem beber. Existe que alguns que não seguem as regras, mas o que é certo, literal, que eles não devem beber. Porco, na verdade, assim, eles têm muitas coisas de cuidar de saúde, cuidar de família, colocar Deus no primeiro lugar. Eles têm certas coisas, certos assim, princípios princípios que são parecidos com... que os adventistas também têm como princípio. Eles acham isso muito interessante. A visão deles em relação ao cristianismo, por eles serem muçulmanos e nós sermos uma comunidade árabe, porém cristã, atrapalha nesse convívio? Não, são pessoas, a maioria delas, com um grau de estudo, que já tinham, inclusive, viajado para outros países, tem uma visão já um pouco diferente. A Síria tem uma comunidade cristã, eles não conseguem fazer muito a diferenciação inicialmente de que é católico, que é ortodoxo, que é protestante, evangélico, mas a Síria é uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. O conhecimento também que eles têm dos cristãos é que no Ocidente bebe álcool, come carne de porco, os filmes de Hollywood com muita violência, sensualismo, então eles têm uma visão negativa do modo geral do cristianismo. Mas ao chegarem e conviverem aqui com cristãos, eles começam a entender essa diferenciação. Um outro aspecto é que a situação de necessidade deles também acaba, digamos, entre aspas, obrigando a aceitar a ajuda da onde vem. Bom, a primeira impressão que a gente teve é que a gente... Vou falar de mim mesmo, mulheres não têm percepção. Eu vou falar. Deixa eu falar primeiro porque eu sou mulher. E aí as pessoas olham no meu olho, que é a única coisa que está aparecendo. Elas olham para minha roupa e olham para o meu olho. Porque não tem nada mostrando nada na minha roupa, nem no resto. Então nada mais chama atenção, só os olhos. E apesar de estar assim, as pessoas são solistas, ajudam. Sim, as três pessoas que a gente perguntou até agora, as 3 pessoas que a gente pediu informação até agora, foram muito solícitas, tentaram ajudar. Isso é e até levar do brasileiro, né? O brasileiro, ele ajuda qualquer tipo de pessoa. Deixa eu só avisar uma coisa rapidinho, porque a gente foi vendo nesses 2 blocos. O pastor que falou com o Renato, ele não é cego, viu? É que ele estava com conjuntivite, então por isso que ele estava de óculos escuro. Tá? É só isso. Inclusive o pastor que estava aqui no mês passado, né? Isso, exatamente. A egípcia, a menina egípcia do NASP, ela destacou uma coisa importante. Existem muçulmanos que não seguem aquilo que deveriam seguir, não fazem aquilo que deveriam fazer. Nós que vivemos aqui do outro lado, que não conhecemos, não temos uma vivência, o dia a dia deles, às vezes generalizamos, colocamos os radicais, né, no mesmo saco daquelas pessoas que são sinceras, que seguem aquilo. Isso acontece, a gente pode colocar esses radicais, essas pessoas extremistas, nesse contexto de que são pessoas que não seguem ou não fazem aquilo que deveriam fazer ou seguir, ou não? Isso, fica à vontade. Obrigada. Primeiro, eu queria também falar para o pastor que é um grande prazer te rever, pastor. Quando eu, em 2005, fui na igreja, foi um alívio muito grande te encontrar, porque eu estava começando o meu chamado, que já tinha vindo através da minha família, que eu sou descendente distante também, mas assim, aquilo estava queimando muito. Então, foi uma referência e continua sendo, o senhor continua sendo. Nesse sentido, é complicado dizer assim, eu acho... Lá no Oriente Médio eu vi tudo com uma pureza. Claro que eu vi de uma forma superficial, eu fiquei 3 meses, não que eles sejam santos, mas me parece que lá é mais taxativo. Se eu falo o que eu creio, eu vou seguir o que eu creio, como o pastor falou, eu testifico disso. E eles têm muito orgulho por causa dos profetas, do monoteísmo, das 3 religiões monoteístas, estarem lá, vindos de lá e tudo ter acontecido lá. Então, os cristãos também têm um orgulho de Jesus ter passado por lá. Inclusive, tem uma coisa que eu gostaria de dizer, pelo menos para mim foi novidade, a Igreja Ortodoxa, que detém ali os cuidados dos lugares das Igrejas Santas de Jerusalém, por exemplo. E lá é muito comum saberem que no sepulcro de Jesus, toda Sexta-feira Santa, todos os anos, lá tem uma janela que a luz do sol bate.
E durante 33 segundos, toda Sexta-feira Santa, eles já esperam, com testemunho de judeus e muçulmanos, e os líderes da igreja, com uma tocha, porque aquela luz produz um fogo, que nos 33 primeiros segundos não queima. E esse fogo é depois multiplicado por outras tochas que ficam nas igrejas do Oriente Médio. Para todo mundo saber, isso para eles é óbvio. É muito interessante. Nos muçulmanos, eu também vi essa pureza. A maioria é pacífica, a grande maioria é pacífica. Mas a gente teve uma aula magna com um professor da PUC de Relações Internacionais, chamado Reginaldo Nasser, e ele passou uns dados que era o que eu já sentia mais ou menos a respeito do povo, mas ele confirmou com dados. Resumindo, simplificando muito, que o Islã tem cerca de 1.600 anos de existência. Apenas no século passado começou a ter atos terroristas. E sempre eles estão relacionados a pessoas que cometeram esses atos, estão relacionados ou a países, ou a lugares, ou a experiências pessoais deles com invasão, principalmente invasão ocidental, que eles se sentiram muito injustiçados e eles atrelam diretamente o Ocidente, os países ocidentais, ao cristianismo. Eu já fui associada ao George Bush. Ah, você é cristã como? Ah, evangélica? Ah, igual ao George Bush? Não, não. Comparação horrível, né? Eu tenho uma pergunta para o Jonathan. Você falou no começo do programa que você já trabalhou com refugiados, né? O pastor mencionou que os refugiados vêm para o Brasil e, de repente, eles têm esse choque, né, com a sociedade ocidental, né, os cristãos que a gente tem aqui no Brasil. Você sentiu um pouco que a reação desses refugiados, você acha que existe muito julgamento deles com o comportamento das pessoas do Ocidente? Você acha que na sua experiência, obviamente, né? O meu contato com refugiados muçulmanos foi no Líbano, então eu não consigo observar esse choque cultural ali. Obviamente, eu consigo observar um fator positivo até, o trabalho da igreja, né? Mesmo sabendo que éramos cristãos, né? Ali fazendo aquela escola primária, em uma tenda, né? Improvisada ali, mas virou uma escola para eles no acampamento. Apesar de eles verem as mulheres cristãs sem o hijab, eles tiveram um grande respeito, ao passo de defender os próprios integrantes do ministério quando foram ameaçados por outros muçulmanos, né? Falando, não, vocês não fizeram nada por nós, eles estão aqui dando educação, deixe eles aqui. Aqui no Brasil, a experiência que eu tive foi embora pequena, né, foi com refugiados cristãos aqui, né? E, infelizmente, eles não conseguiram se adaptar no Brasil. O custo de vida aqui em São Paulo é alto, como eles não falam a língua, é muito difícil de eles conseguirem algum emprego, e por mais que a mãe, né, cozinhasse comida árabe e tal, eles não conseguiram se sustentar em São Paulo, e fiquei muito triste com a decisão deles retornarem ao Oriente Médio. Que idade que eles tinham? É uma família... Ele teria a idade para ser meu pai, né? Um casal e 3 filhos. 2 filhos voltaram para o Egito, foram para o Egito, e os 3, né, o pai, a mãe e o mais novo, foram para a Turquia, né? Então, assim, é muito complicada a situação dos refugiados no Brasil. Eu acredito, talvez até principalmente dos muçulmanos, que geralmente os cristãos eles têm uma educação melhor na Síria, tá? Os cristãos sírios eles têm uma educação melhor, falam inglês, alguns deles. Já os muçulmanos, na sua maioria, né, generalizando um pouquinho, acabam tendo uma educação um pouco menor e aí falam só árabe puro. Então, até para se comunicar aqui no Brasil é muito complicado, né? Então, a adaptação deles é crítica, né? A Melissa pode até comentar umas experiências até negativas de refugiadas. Fica à vontade. Negativas? Não, eu tive bastante... Eu tenho uma amiga muçulmana que fez uma página do Facebook o ano passado e queria me ajuda também para tentar arrecadar alimentos ou coisas assim, a fim para a mesquita, na verdade, de Guarulhos, porque o governo brasileiro abriu, tipo, não, vocês podem ir, a gente dá visto de refugiados, só que não tinha estrutura nenhuma. Eles chegavam no aeroporto, teve família que foi enganada. No governo sírio, lá, eles acho que deixavam $50, não sei por quanto tempo, só eles bloquearam a poupança das pessoas, o banco, então, para eles não fugirem. E os que tinham dinheiro em casa, alguma coisa, vendiam o carro, era o único dinheiro que tinha para fugir com a família, tinha gente que enganava. Teve todo tipo de coisas ruins acontecendo com eles. Teve gente que pagou para ir para a Europa, veio parar no Brasil, não sabia onde estava, não sabia falar a língua, foi morar na rua. Teve mulher síria que foi estuprada em São Paulo. Teve famílias assim que eu soube que, na Síria mesmo,
o irmão foi decapitado no casamento deles, umas coisas assim escabrosíssimas, e aqui eles chegavam e ficavam na rua, ou a mesquita não conseguia suportar, ou as igrejas não tinham uma menor noção do como lidar com o muçulmano e também... E o Brasil, infelizmente, é uma opinião política minha, o Brasil, infelizmente, não está se posicionando da maneira como deveria. Tá? O último dado que eu tenho é que o Brasil, em 4 anos de guerra, o Brasil com uma dimensão de 150 milhões de habitantes, em 4 anos de guerra civil, só recebeu... Na Síria? Lá na Síria, só recebeu em torno de 3 mil refugiados. Para mim, isso é um absurdo, né? Um país que, dos 150 milhões de habitantes, tem praticamente 15 milhões de descendentes árabes, né? Sírios, libaneses ali, né? E como é que pode um país que tem a parte da cultura brasileira tem influência árabe, não ter uma postura, sabe? Ainda mais aqui em São Paulo, né? Nosso vice-presidente, por exemplo, é descendente de árabe. Né? Nosso prefeito é descendente de árabe. 10% né? dos políticos brasileiros são Maluf, libaneses. Haddad, tá cheio aí, né? Exatamente. Então, assim, infelizmente, o Brasil não tem se posicionado... Temer, Haddad. Não tem se posicionado para receber essas pessoas, e eu acho que falta... Eu faço essa autocrítica na nossa igreja e tal, na igreja ocidental como um todo, olhar com um pouquinho mais de cuidado e amparar eles, né? Um feedback que eu tive da pastora lá no Líbano, né, da igreja que nós fomos, ela comentou: Jonatas, eu sei que a gente tem orado contra a guerra, é melhor a gente orar contra a guerra. O Líbano tem 4 milhões e meio de habitantes e tem 1,5 milhão de refugiados. Olha a proporção. 4 milhões e meio de habitantes e 1,5 milhão de refugiados. Se a gente fosse pegar a mesma proporção aqui, é como se em 4 anos, de repente, houvessem 50 milhões de pessoas a mais no Brasil. É um absurdo. E ela falou assim, mas, apesar disso, é uma janela e uma oportunidade de Deus para nós pregarmos o Evangelho para esses 1,5 milhão, que muitos deles, nas suas cidades natal, na Síria, nunca ouviram falar do Evangelho, nunca conheceram um cristão, nunca ouviram falar de Jesus. Nunca. Então, é uma oportunidade, querendo ou não, no meio de tanto caos, Deus, na sua maravilhosa soberania, abre essa janela para que 1,5 milhão de pessoas possam ouvir o Evangelho. Palavras dos sírios mesmo. Alguns sírios que já se converteram falaram: olha, claro que a gente não desejava ter passado por coisas tão desastrosas, inimagináveis, mas se era para conhecer Jesus, então está valendo. O que são? Você falou sírios? Sírios no Líbano. Sírios, de Sírios. Acho que um ponto importante é quando você faz um estudo histórico do islamismo. O islamismo ele surgiu na Idade Negra da história religiosa, entre o V e VI século. A Península Arábica estava tomada por adoração a deuses gregos. Existiam mais de 2.000 deuses localizados geograficamente. E aí Mohammed ele surge com uma pregação de adoração a um único Deus, que é bíblico, né? Adoração a um único Deus. E eu acredito, particularmente, que o islamismo, para um tempo determinado, ele foi levantado por Deus, para a pregação, chamar a atenção, a adoração a um único Deus. Então teve um período importante, que se não surgisse de tal forma a religião islâmica naquele período, aquela região estaria até hoje tomada por adoração a deuses, estaria completamente sem a presença da verdade e da palavra do Senhor. Um outro detalhe importante, que quando houve a perseguição religiosa na Idade Média, o islamismo foi a religião do Oriente Médio que preservou os escritos sagrados. Então, se hoje nós temos a Bíblia em mãos, em primeiro lugar ao Senhor, mas nós temos de prestar uma homenagem aos islâmicos, porque eles preservaram textos da palavra de Deus, quando o cristianismo estava sendo perseguido. Um outro ponto importante, que achei interessante, que o pastor Márcio Felipe mencionou, é a respeito desta visão que o islamismo tem do cristianismo. Então, hoje o islâmico ele vê o cristianismo como completamente deturpado.
porque o cristianismo perdeu a essência da palavra do Senhor, perdeu a essência dos escritos anteriores. Então, para o islâmico, a trindade, ele não consegue entender. Para o islâmico, quando ele observa algumas religiões, adoração a ícones, também ele não consegue entender. Então, quando você observa dentro do islamismo aquilo que se identifica com o cristianismo, e aí entra a questão das convergências, é aquilo que nós temos como oportunidade para pregar o Evangelho. Então, normalmente, a mídia americana tem ensinado o Ocidente a trabalhar pelas divergências. E a palavra de Deus não ensina desta forma. Jesus, ele sempre pregou o Evangelho partindo do conhecido e levando ao desconhecido. Assim deve ser a nossa ação também junto aos islâmicos. Esta é uma visão bíblica que dá certo, onde você cria pontes sobre este abismo que existe entre o Ocidente e o Oriente, respeitando a religião do outro, não criando no seu coração preconceitos e anexando a verdade de Deus na sua vida e apresentando a mesma verdade na vida do outro. É interessante tocar nesse ponto. Eu até gostaria de perguntar para você, então, como é que você faz para apresentar uma verdade bíblica para uma pessoa dessa? Como é feito o evangelismo para uma pessoa muçulmana? Então, eu não sei qual é a experiência da Melissa. A Melissa, ela é da Igreja para Todos os Povos. O pai do Jonathan é pastor, né? Voltado ao mundo árabe, não é isso? Mas a identidade é a mesma de pregação, é partir do conhecido, eu acredito que é desta forma lá, do conhecido para o desconhecido. A principal doutrina do islamismo é o juízo final. Você vai apresentar o juízo final, se apresenta o juízo final no Alcorão, porque muitos islâmicos também não conhecem a teologia islâmica, entendeu? Tem esse detalhe. Então você apresenta o juízo final no Alcorão e depois se apresenta o juízo final na Escritura Sagrada. Você apresenta as doutrinas básicas do cristianismo no Alcorão e vai apresentando na Escritura Sagrada, até que vai chegar um momento que você vai ter que tocar na divergência. Qual é a divergência? A principal divergência é a divindade de Jesus Cristo. Esse entendimento da Trindade que nós temos como divindade, que eles não têm. E aí é uma questão de oração, pedir a Deus que o Espírito Santo toque no coração daquela pessoa, para que aquela pessoa venha aceitar a mensagem da bíblica, a mensagem da Trindade, a mensagem da divindade de Cristo. É um ponto bem interessante. Eu quero só complementar com uma outra estratégia que eu vi lá no Líbano. Novamente, esta igreja que acaba desenvolvendo esse trabalho social de transformação em campos de refugiados na cidade de Zarle, no Líbano, eles criaram essa tenda, onde eles têm 3 professoras ali, divididas em 3 compartimentos, e ensinam a alfabetização em árabe para essas crianças refugiadas. Todos são muçulmanos. O que acontece? A vivência e o testemunho dos nossos irmãos ali, no meio deles, chocou. O amor demonstrado ali chocou, porque eles não pediram nada em troca, não cobraram nada deles, assim, sabe? Não exigiram absolutamente nada. Eles simplesmente deram. Tudo aquilo que Jesus de fato fez, né? Ele deu, né? Teve compaixão. E essa estratégia da compaixão ali não foi aquele proselitismo, né? Que negócio de eu estou dando aqui, mas toma essa Bíblia. Não é isso. Eles sem imposição de nada, né? Eles se relacionaram. Entendi. Se relacionaram. E no relacionamento foi visto e testemunhado, né, o caráter de Cristo, e através disso a abertura do coração das pessoas. E aí naquele momento existem, inclusive as professoras são muçulmanas, né? E que ensinam a alfabetização. E uma professora virou para um dos líderes do projeto e falou: como é que eu me torno cristão? Eu tenho que preencher algum formulário? Eu tenho que... Você entende? Entendi. Porque eles, quando eles são pessoas, são gente, ok? Seres humanos. Seres humanos. Eles pensam, têm sentimento, têm intelecto. Quando eles analisam que as nações que são de maioridade da religião dele estão em guerra, oprime,
né? Existe pobreza. Eles questionam se a religião deles é verdadeira. Então, existem muçulmanos hoje, no Oriente Médio, não sei aqui no Brasil, mas lá, eles estão cansados da religião. Nossa. Eles estão cansados. Essa é a leitura que nós tivemos ali, né, através desse trabalho. Então, as pessoas elas ficam abertas ao ponto de a gente lá eles tiveram essa estratégia de colocar uma Bíblia anexa à caixa de alimentos, suprimentos. E sem eles saberem, eles estavam lendo e se reunindo em grupos nas tendas, lendo a palavra. Para estudar. Para estudar a palavra, sem eles saber, sabe? Então, acabou-se de uma forma do relacionamento, né? Eu acho que a abordagem doutrinária é fantástica, realmente a gente tem que ter essa estratégia, mas também existe a estratégia do testemunho, porque às vezes nem sempre você tem essa abertura, né? Não é por menos que o sociólogo e antropólogo cristão Daniel Salinas, ele disse que o evangelho começa com amor, né? Então, o amor na vida das pessoas. Essa questão do social, ela dá mais resultado do que a doutrina em si. Né? E é interessante, quando eu entrei no aeroporto, me despedi da minha família para ir para o Líbano, eu estava sozinha e direcionada para a igreja lá no Líbano, mas na viagem, enfim. Aí eu entrei, sentei do lado de uma senhora com hijab. Aí ela olhou para mim e falou, você está sozinha? E ela estava com outras pessoas. Eu falei, tô. Aí ela, você vai viajar sozinha? Não, você tem família lá, né? Eu falei, olha, até tenho, mas eu ainda vou encontrar, ter que achar a família, né? Ela, não, então você fica na minha casa. Aí não sabia nem meu nome, não tinha nem se apresentado direito. É algo próprio da cultura hospitalidade. Eu vejo que eles estão cansados mesmo da religiosidade, porque eles cumprem tudo direitinho. Eles até, alguns aqui no Brasil que querem islamizar as pessoas, porque eles estão investindo bastante nisso também, eles conferem algumas diferenças meio provocativas, assim, diferenças não, é o que deveria ser coisas em concordância. A igreja tem que orar sem cessar? Quem está orando sem cessar? Exato. Porque eles oram 5 vezes ao dia e contando com as diferenças de fuso horário, em todos os momentos tem grupos de muçulmanos orando. E outras coisas mais, jejum e outras coisas mais. Então, eles têm tudo direitinho, eles seguem tudo direitinho. Só que eu estava até vendo um documentário de meninos palestinos e são coisas curiosas, como está incluso, como o pastor também falou, dentro da religião, até na língua. Por exemplo, para o muçulmano, salam aleikum, como vocês falaram, e se responde o aleikum salam, que é a paz de Deus esteja com você, que é um cumprimento que a gente usa também, evangélico também, da Bíblia. E para os cristãos, um oi. Para a gente, oi. Para eles é marhaba. Marhaba é Deus é amor. Então, tudo tem um contexto, tudo é poético. A estrutura da língua Você se identifica pela saudação. Outra coisa muito interessante, a gente não jura, porque Deus pertence ao futuro. A gente não pode garantir. Não é isso que foi ensinado na cultura cristã e tal. Gente, para eles, na língua, não existe conjugação do futuro, porque a Deus pertence. Nossa. Eles colocam uma sílaba antes do verbo para saber que é futuro, mas não conjuga, porque a Deus pertence. Então, interessante isso. Né? Uma vez... É sensacional. É incrível. Eu conversando com muçulmanos numa mesa, tomando água, e aí eu escrevi um versículo. Não sei que a gente estava falando sobre religião, mas de uma forma bem amigável. Eu escrevi um versículo num papel toalha. Toalha não, papel... Guardanapo, isso. Tá. E aí... molhou por causa da garrafinha de água, e ele ficou, meu Deus, e agora? A escritura é sagrada. Eu falei, não, tudo bem, mas não é a Bíblia que molhou. Ele, não, mas contudo, o escrito é sagrado, então aquele respeito que até você fica impressionado. Só confirma o que o Chaguri disse, que isso está enraizado, faz parte não só da cultura, mas da base da pessoa, entendeu? Mas, apesar de tudo direitinho assim, eles estão cansados do quê? Eles conhecem todas as vertentes de Deus. Tem aquele masbah deles, que é a modo de louvor, que é como se fosse o terço. Como é que é o nome? Chama masbah. É como se fosse um terço, mas é muçulmano. Tem 33 pedrinhas, e eles ficam passando uma por uma, lembrando que 3 vezes. São 99 atributos de Deus. Sim. Mas não tem Deus é amor. Então, essa é a principal vertente do cristianismo, né? Deus é amor. É a única que eles não conhecem. Então, no documentário que eu falei dos menininhos palestinos, eles falavam, a gente ora, a gente decora o Corão. Eu estive numa mesquita ajudando uma vez, foi um prazer aprender ali, ajudando a cuidar das crianças num dia lá que precisaram, no Ramadã deles. E aí eu via o sheikh
citando o Alcorão, e a criança que decorasse o verso, que eles chamam de sura, ganhava R$5. Então, eles ensinam bastante o dinheirinho também, né, um incentivo próprio da cultura. Mas, assim, a criança do documentário falava, tá, eu estou decorando o Alcorão, eu estou fazendo tudo direitinho, mas vai saber quando eu morrer. Se ela estiver de mau humor, eu não vou para o céu. E árabe desde criança aprendendo a ganhar dinheiro, né? Essa questão, essa falta do Deus, esse Deus de amor, esta graça, que é fundamental apresentarmos a eles, né? Porque para o islâmico Deus é juiz, ele vai julgar, juízo final. E quando você apresenta um Deus que tem uma graça, que é misericordioso, apesar que a Al-Fatiha, que é a principal oração islâmica, primeira oração do Alcorão, ela fala de um Deus misericordioso, mas é um Deus com misericórdia, com atributos de julgar, e que é diferente de um Deus que tem misericórdia por um pecador, que é pecador, que recebeu a pureza de Cristo, não merecendo a pureza de Cristo. Que é pai, né? Que é pai, né? Paizinho, pai. Então, isso falta no islamismo. Então, essa questão do amor, esse trabalho que eles fizeram na Síria, né? Ou no Líbano? No Líbano, esse trabalho que eles fizeram no Líbano, onde apresentam o amor pelo social, é fantástico para que eles conheçam o Senhor Jesus Cristo, né? Bacana. Vamos para o nosso terceiro bloco? Vamos. Olha, vou te falar uma coisa. Para você saber que é muçulmano ou que não é muito fácil. Então, por exemplo, tem que ter no seu documento, no seu RG, de opção escrito que você é muçulmano ou cristão. Então quer dizer que no seu próprio documento tem a descrição? Exatamente. Só podem ter duas opções, ou você é muçulmano ou você é cristão? Sendo sincero, nem sei se tem outra opção, mas as únicas opções que eu vi na minha vida toda lá era muçulmano ou cristão. No caso de um muçulmano se converter ao cristianismo? Não existe. Não existe. E se existir, não fica no Egito. Não pode ficar. Isso que é a parte mais triste, vamos dizer. Você até... A sua religião vem da sua família. Você não pode se converter a outra religião, a não ser que você deixe o país. Nossa, mas como que você se converteu? Se você é muçulmano, se quer ser cristão, literalmente isso é vida difícil. Então, por exemplo, se um muçulmano quer se converter para ser cristão, é complicado, é realmente complicado para a vida dele e para a família dele no primeiro lugar. Porque lá no Egito, o negócio de família, como eu disse, vem no segundo lugar, então quem é prejudicado não só ele, é a família toda. E pode ser que a opinião dele, mas quem vai receber a tortura toda e os comentários, o julgamento, vai ser a família também. É como se um muçulmano, quando estivesse se convertendo para um cristianismo, cometesse a violação máxima da religião, é isso? Exatamente, exatamente. E como, na verdade, assim, qualquer outra religião, existe fanáticos, né? Existe também nos muçulmanos, como tem no cristão bom, tem muçulmano bom também, tem cristão fanático e também tem muçulmano fanático. No caso, vamos dizer, o que é terrorista? Terrorista não é um muçulmano só. Terrorista é qualquer pessoa que leva a ser fanático e começa a fazer algo que não está certo. Vamos dar um exemplo. Você repara, todos os casos de terrorismo, de explodir pessoas, não vou falar no mundo árabe mesmo, e vai fazer algo geralmente para quem está disposta, quem está mostrando, porque para ele corpo é o templo de Deus. Deus deu para você esse templo para você cuidar. Então eu agradeço a Issa e a Ramaj, muito obrigado pela entrevista que vocês concederam para a gente. É muito importante a gente saber reconhecer as semelhanças e compreender as diferenças. É importante que haja o respeito para nós mostrarmos para as pessoas que Jesus veio ao mundo não pelos cristãos somente, mas pela humanidade. Então, para que haja uma convivência pacífica, tem que ter o respeito. Com certeza. E isso é fato. Bom, agora eu vou abordar mulheres que estejam acompanhadas de algum homem para ver qual é a reação do brasileiro perante essa cultura. Desculpe. Eu posso pedir uma pergunta?
Eu preciso de um restaurante que só tenha garçonetes, mulheres atendendo. Não sei, não conheço, não Não? sei do bairro. Obrigada. Olha pra baixo não, olha pra mim. O cara mexeu comigo na mesa. Foi engraçado. Oi. Você é daqui? São Paulo? Você é de São Paulo? Não, eu moro em São Paulo. Você só mora aqui? Muito movimentada essa cidade. É sempre assim? Ela se afastou de mim, não quis papo. Oi, licença. Você é de São Paulo? Você nasceu aqui? Agitada essa cidade, né? Não estou muito acostumada. Eu sou da Armênia, sou de família brasileira, mas acabei de chegar. Fala bem português. Minha mãe é brasileira. Estou estranhando a abordagem de homens. É sempre assim? Eles mexem muito na rua? Não? Alguns. Homem tem muita educação. O quesito é hormônio. Bom, a interação foi muito interessante. Acabei de encontrar uma moça que sabia da cultura e a reação dela foi muito interessante. Homem é homem. Que resposta. Não importa, né? O hormônio sempre fala mais alto, é isso? Exatamente, não importa onde. Até quando tiver inteira coberta. Olha só, é imaginação masculina, né? Bom, agora nós vamos permitir que vocês façam perguntas para os nossos convidados. A Fanny está aí no meio de vocês. A Fanny está aí no meio, nossa Olha ela ali. social media muçulmana. Não olhem para ela porque ela já tem namorado. E para quem nós vamos ter um presentinho, tem um prêmiozinho para quem tiver coragem de fazer uma pergunta. Vamos mostrar, Bruno? Falando com os muçulmanos. Nossa. Falando com os muçulmanos, está aqui. Aqui, tá ok? Um exemplar aqui. Então, é só levantar a mão. Quem quer fazer uma pergunta? Aqui, ó. O Didio. Faz tempo que eu não te vejo aqui, Didio. Bom, para quem você quer fazer uma pergunta? Na verdade, é um pouquinho para os três. Os três? Tá, ao mesmo tempo. Eu convivi um ano com a Eramage lá no NASP, e a gente era da mesma roda, eu sempre andamos muito junto, e uma coisa que ela sempre reclamou para a gente é que o brasileiro ele é muito receptivo, mas ele não é amoroso. Assim, ela fala que não, lá no Egito eles estão muito mais acostumados a esse contato físico, abraçar, sabe? Eles são muito mais carinhosos. E até a Melissa comentou que no aeroporto ela conheceu uma pessoa e a pessoa já chegou, não, pode ficar em casa, tal. E eu queria saber se essa diferença de amor é nítido no tratamento deles e se isso tem alguma base religiosa ou se isso é simplesmente cultural. Porque está falando que uma das características que Deus não tem lá é o amor. Então, da onde que vem isso? Muito boa pergunta. Para quem quer a pergunta? Para os três. Jogou. Qualquer um dos três. Eu vou comentar Tira 2 ou 1 aí para ver quem vai. Eu acredito que a primeira manifestação do amor que a gente tem é através da família. A família é uma instituição de Deus. Então, embora eles talvez não conheçam nosso Deus como Deus de amor, a família, através da família, Deus manifesta o amor. Então, a gente não pode falar que eles são pessoas sem amor também, né? A questão é que a religião leva as pessoas a terem uma relação diferente com relação a Deus, não reconhecê-lo como Pai. Lá no próprio campo de refugiado, onde estava o acampamento, uma família, eles estavam, não é que nem aqui que o MST vem e invade, né? Então, eles estavam ali num assentamento onde a ONU ali certamente ajudou a pagar o aluguel da terra. E tinha uma família que era como se fossem os caseiros, né? E a família libanesa ali, uma casa muito simples, assim, de lata praticamente, né? Muçulmanos também, ficava do lado da escola. E, assim, eu sempre ouvi do meu pai, meu avô é libanês, minha avó síria, que o árabe é desconfiado, né? O árabe, por natureza, é desconfiado, né? Mas, uma vez que você consegue ganhar a confiança dele e saber que você não está lá para explorar ele, que você não está lá para fazer algum mal a ele, você realmente acaba sendo acolhido por eles. E, por menor que fosse a receptividade, ou a possibilidade, ou o luxo,
eles nos convidaram ali, tomamos café com eles. Você não pode negar de tomar um café com eles. Toma um chá, você toma um chá, você entendeu? Ofereceu narguilha aí nessa hora, eu falei, não. Mas você é bem recebido, sim, se você tem a confiança deles. Né? Ah, você está com eles, com o pessoal da escola? Então você é bem-vindo. Entendeu? Ok? Mais uma pergunta? Quem gostaria de fazer uma pergunta? O Ali Fábio. Temos uma pergunta também, tem mais livro aí, tá? O Fábio ali, tem da Fabi. Bom, vai lá, Fábio. Boa noite. Eu gostaria de saber qual é o dia sagrado para os muçulmanos e é baseado em que esse dia sagrado? Para quem você quer perguntar? Para o Jonatas? Para o Jonatas. Está fazendo sucesso, hein? Eu acho que o pastor pode responder melhor do que eu realmente. Pode passar, pastor? Pode ser o pastor? Pastor, Obrigado. é sua. Não, sério mesmo. O dia sagrado para o islamismo é sexta-feira. Entretanto, no Alcorão, o dia que está é o sábado, a guarda do sábado. O Alcorão diz o seguinte, que aqueles que não guardam o sábado são considerados símios desprezíveis. Então, ele usa o termo, um termo da evolução. Ou seja, você não guarda o sábado, você não é um adorador de Deus. Mas eles guardam a sexta por duas questões históricas. A primeira, por uma questão que, nesse período da Idade Negra, o judaísmo vivia nas mesmas colônias que o islamismo. Só que eles não tinham interesse de serem confundidos com os judeus. E aí, quando houve esse despertamento do islamismo, o judaísmo foi expulso destas colônias e eles instituíram a sexta-feira como guarda. A segunda questão, o porquê da guarda da sexta, é porque eles acreditam que os califas, eles recebiam os dizeres do Senhor, de Deus, na sexta-feira, tanto quanto Muhammad. O que são califas? Califas são os... Deixa eu ver uma maneira de explicar. Eles são substitutos, digamos assim, do profeta Muhammad, né? Entendi. Respondido, Fábio? Ok. Fabi, você levantou a mão, né? É a última, viu? É a última que a gente está com o tempo apertado. Tá ok. Eu queria perguntar para a Melissa sobre a sua experiência, como é a vida... Obrigada. Como é a vida romântica, como é a história de amor das mulheres ainda. Oh. E o que te chama a atenção, o que te chamou a atenção, ou o que Mil te e uma marcou noites. para o bem. Uma coisa bonita que te chamou a atenção, que você acha que deveria ser compartilhado, tanto para o bem quanto para o lado ruim. Uma coisa muito interessante que eu estava falando com o Jonatas esses dias, que é um mistério para mim, pelo menos de Deus, é que em Cantares 4 fala que a noiva vem do Líbano. E é muito lindo, pastor, como eu vi as noivas lá, porque elas... No primeiro momento eu dei risada, eu confesso, porque é engraçado, é muito espetaculoso. Elas costumam alugar carros brancos, conversíveis, e quanto mais elas aparecerem, melhor. Então, tinha dia que eu saía pela cidade, teve dia que eu vi 4 ou 5 noivas dando tchau pela cidade, em carreata, com o carro coberto de flores. E, assim, os pais, acho que tanto nos muçulmanos quanto nos cristãos, os pais do noivo vão buscar a noiva em casa. Ela fica o dia inteiro em casa, recebendo tratamentos de beleza e flores. E depois vai tudo para o carro, as flores, quase todas as flores para o carro. E aí todos os convidados vão atrás dos pais do noivo buscar a noiva. Só quem não vê a noiva até a igreja é o noivo. E vão fazendo aquela zoeira pela cidade e a noiva, a noiva, a noiva. Então, é muito lindo de ver o simbolismo disso, né? O Cristo, a igreja, a noiva, aquilo ali parece que tem mais força lá mesmo. Mas, assim, apesar de eu falar da ousadia das muçulmanas, eu acho que é tipo um ato de protesto mesmo, com relação à vestimenta de eu sou cristã. Assim como a idolatria lá, assim, o simbolismo é muito forte. Já teve guerra entre muçulmano e cristão no Líbano algum tempo atrás. Hoje os poderes estão divididos igualmente até na política. E por isso você vê assim, todas as casas dos cristãos ou os carros dos cristãos têm elementos cristãos. Não é, eu vi isso como símbolo de orgulho de ser cristão mais do que uma idolatria até. Mas elas seguem também
as doutrinas religiosas, a questão da virgindade, por exemplo, lá, apesar da sensualidade, elas fazem questão de seguir isso muito rigidamente, coisa que aqui católicos não nominais ou evangélicos que se dizem, isso no Brasil ficou de uma forma, não se pratica mais no dia a dia, né? Só quem está seguindo mesmo, tudo mais. Nos muçulmanos eu acho bonito também como elas se preservam, aquela coisa. Eu já usei hijab, é claro que por uma situação diferente da delas, muitas delas acreditam que não é uma imposição, é porque elas são joias tão preciosas que precisam ser resguardadas, e da mesma forma, elas são resguardadas em todos os sentidos, até chegar alguém que respeite, peça a mão em casamento, não pode, elas não, é como era antigamente aqui, não pode ficar sozinha com o noivo antes, mas assim, é um sentido de família muito bem resguardado, que é aquela questão do amor. Nesse sentido... Só te cortando, elas têm a opção de escolher o marido ou não é imposto? Então, as cristãs têm, mas as muçulmanas, depende. Em Beirute tem questão, mas assim, no Líbano ainda é mais possível que elas tenham opção. Só algumas cidades muito pequenininhas, muito preservadas. Tem aqui no Brasil tem libaneses que ainda mantêm a cultura, o costume, não é nem do Alcorão isso, é o costume dos daqui, os descendentes daqui casarem só com gente que vem da mesma vila. Então não pode nem olhar para o lado, não interessa que você está no Brasil, tem que gastar com alguém da vila de lá. Mas tem uma questão também da religião, que em muitos países muçulmanos, e isso no Líbano também tem, o muçulmano ele pode se casar com uma cristã e ela vai se tornar muçulmana. Mas a muçulmana nunca vai se casar com um cristão. Então o que você faz com isso? Com que você mate gerações, né? Homens que não têm esposas e mulheres que dariam luz a cristãos não vão mais dar luz a cristãos, vão dar luz a muçulmanos. É raro também. É que para eles assim é o mesmo princípio de sacerdócio que a gente tem. É claro que o cristão lá também tem família que também vai brigar, sai até morte. Vai ficar solteiro, né? Não, mas as cristãs não vão casar com um muçulmano facilmente. É uma briga muito grande para isso acontecer. Mas é engraçado que no estatuto lá deles, né, dos Hadith, fale que o homem muçulmano pode casar com uma cristã ou uma judia. Porque eles querem expandir, é como se fosse político o negócio, eles querem expandir a religião, então tem que ter essa norma, assim. E eles podem ter até 4 mulheres. Mas, por exemplo, no Oriente Médio, tem que dar o mesmo direito de tudo... 4 sogras, meu. Com esse pensamento, né? E o que acontece quando vem aqui para o Brasil, aí já vira outra coisa. O muçulmano não costuma respeitar a brasileira da mesma forma que respeita a muçulmana, mas pode ter amante. Aqui todo mundo pode ter amante na cabeça deles que vem com a cultura tão diferente. E lá eles acabam não tendo. No Líbano, por exemplo, pelo menos, não tem mais de uma mulher e não tem amante também, porque não dá para dar os mesmos direitos para todas. O interessante, só um instantinho. Claro. Vai fundo. A mídia ocidental deturpa tanto o árabe que as mulheres do Ocidente têm medo de se envolver, muitas delas têm medo de se envolver com o árabe, porque pensam que o cara é muito duro, que vai desrespeitá-la, vai... Não, duro ele não é, viu? Porque árabe tem dinheiro, viu? Nesse ponto está certo. Mas a questão é o seguinte, o árabe, ele, por si só, ele é muito romântico. Né? Ele é romântico, poético, tem um grande apreço pelas mulheres, respeita as mulheres. É completamente diferente do que nós vemos na mídia. Completamente diferente. É mesmo. Daqui a pouco, aliás, a gente vai falar sobre isso, mais ou menos, porque a gente vai mostrar a visão dos muçulmanos quanto ao que a mídia fala sobre o islamismo. Mas a gente vai ver agora o 4º bloco, para encerrar aí mais ou menos o que a gente estava discutindo. Pode rodar, Sassai. Posso contar um fato interessante, enquanto ele não põe o vídeo? Claro. Do casamento. Eu estava lá em Beirute e a gente foi num teleférico fazer um passeio. E aí a gente está passando Acende em cima... aqui de novo, por favor. Rapidinho. Não, pode... A gente está passando em cima da avenida, né, da highway lá, principal. E, de repente, eu vejo 4 ou 5 Porsche branco Carrera, um atrás do outro, cara. Que maravilha.
Era a noiva passando, cara. Aquilo, eu falei, mano... Foi o que eu falei, né? Casar aqui no Líbano é caro. É caro. Põe lá o vídeo aí pra gente. A ordem de Jesus foi: assim sabereis que sois meus discípulos, que amem. Você acha que, de certa forma, eles estão vendo o cristianismo com uma outra visão? Assim, muda, né, a percepção deles com relação a cristãos, com certeza muda. Desses, principalmente, estão tendo contato com a nossa comunidade, ou mesmo com outros grupos que também estão ajudando, aí muda aquele estereótipo que eles têm. Esse é um trabalho que você está vendo, então, que é um trabalho que nós devemos realizar. Com certeza, inclusive aproveitamos para pedir ajuda. Quem puder nos apoiar, nós aqui estamos oferecendo produtos que eles fazem. Tem uma família que produz pão, sírio, um outro que é químico, produz material de limpeza, detergente, sabão, e a gente oferece às pessoas porque eles ganham algo do trabalho deles. Assim como curso Como curso de árabe, não é? Precisamos também de pessoas que puderem ajudar, para ajudar na aula de português para eles. Há uma limitação de língua, há uma limitação de cultura, né? É tudo muito diferente. O brasileiro ele é muito aberto, é muito receptivo, gosta de fazer coisas que geralmente ao redor do mundo a gente não vê as pessoas fazendo. Eles falam pouco inglês, ele fala mais, mas eu acredito que essa ajuda está sendo importante para que eles se situem, para que eles realmente firmem residência aqui no Brasil e assim se deem bem e continuem vivendo. Obrigado pela sua colaboração em falar com a gente. Querido Renato, para mim foi um prazer, e isso é fato. Amém. O mais importante disso tudo é perceber que, apesar da diversidade cultural, a gente consegue manter o respeito e o relacionamento com todos os tipos de cultura. É importante também, para isso, você ter a sua opinião sobre as culturas, não se deixar influenciar por uma mídia ou simplesmente por opinião de outras pessoas. Isso é fato. Legal. Acabou. Obrigado, viu? Isso é fato. Aproveitando, pegando carona no que o pastor Chaguri falou e da forma como o vídeo terminou, eu queria fazer uma pergunta para alguém que está vindo aqui pela primeira vez. Quem vai tá vindo vai pela ter primeira... livro também? Vai ter livro, claro. Legal, hein? Falando com os muçulmanos. Quem levantar a primeira mão vai ganhar um livro. Tem que me pagar depois, viu? Olha, se a pessoa não se... Aê, Tem uma pergunta legal. Fanny, dá uma corridinha aqui. Tá ganhando aqui o livro Falando com os Muçulmanos. Aí, ó. Oh, desculpa. Tava aí. Bom, você pode ficar de pé, por gentileza? Pergunta fácil? Né? Facílima. É bom ser fácil. Só você e o pastor vão saber responder. Legal. Muito bom. Qual que é o seu nome? Bruno. Bruno, você... Vou chorar aqui. Oi? Bruno também. Bruno, você veio como você veio parar aqui? Por meio de quem? Do Amigão Didio. Didio falou, vai ter um tema interessante. Eu também estudei no Campus 2, não era tão próximo da Armagem, mas E você frequenta... observava. Você frequenta alguma igreja? Ou não? Eu sou membro do NASP. Do NASP mesmo. Você é de família árabe? Não. Não. Bruno, é o seguinte, que nós costumamos ver na TV, né, como a mídia trata esse assunto, os muçulmanos, o islamismo, e o que nós vimos no programa de hoje, essa humanização do Islã. Você acha que a mídia ela deturpa esse povo, os muçulmanos, ou não? Você acha como você vê essa questão agora? Eu até pensei em fazer uma pergunta uma hora para vocês, porque direto, tabloides, notícias que você vê no Facebook, por exemplo, você vê, por exemplo, coisas sobre o Estado Islâmico. E é o que mais chega para você. Destruição de cidades e sítios arqueológicos. E o que chega para a gente, além de algumas campanhas legais, pelo menos eu que sou publicitário vejo, são coisas negativas. Filmes, extremamente raro você ver. Produção, música, por exemplo, é extremamente raro. O que chega é tragédia. Só tragédia. Relacionado, Paris, a gente viu há um tempo atrás, aqueles atentados, uma notícia ou outra. Então, é sempre, colocando de uma maneira, é sempre desgraça. É raro você ver alguma coisa legal. Por que você acha que isso acontece? Você acha que tem algo por Olha, honestamente... Uma tendência, de repente? Honestamente, é o que vende. Histórias legais, histórias bonitas, são legais de se ver.
Só que o que vende é a diferença do outro, foi como vocês colocaram. É primeiro da diferença para o outro ponto. Então, o que chama atenção, o que faz com que as pessoas cliquem em uma matéria, que elas prestem atenção, é algo extremamente diferente. Uma pessoa que matou, uma pessoa que explodiu, ou algo que aconteceu por uma diferença, é o que vai chamar atenção, é o que vai fazer com que nós, às vezes rolando o timeline no Facebook, ou andando por sites e lendo jornais, vamos parar para olhar. Nossa, que absurdo, isso aconteceu. Então, acho que é por isso. Eu realmente não acredito que seja uma má intenção, que estão querendo pegar uma cultura de uma maneira negativa. Mas eu acho que isso torna-se de algo inconsciente para a gente. É o que chega. Legal. Obrigado. Agora, aproveitando o gancho aqui, daqui a pouco a gente vai também ver o resultado. Você acha assim, que você conhece bastante sobre a cultura árabe pelo que a mídia fala? Ou não dá para aprender nada? Eu acho que a mídia mais desinforma do que informa. Ela desinforma. Porque ela vai alimentando preconceito. Algumas coisas que vocês falaram são interessantes. A questão, por exemplo, da escolha do esposo, poder. Então, são coisas assim que realmente vai totalmente contra o que chega a nós por meio da A gente tem uma imagem mídia. bem formatada e bem simples, né? Claro. A gente não... Falando nisso, a gente já tem a pergunta aí. Obrigado, viu, Bruno? Valeu. Brigadão, Xará. Viu só um detalhe aqui? É o Claro, seguinte, a respeito do que ele mencionou, o Alcorão não prega o terrorismo. Ele mencionou o caso do Estado Islâmico. O Estado Islâmico era uma linha radical dentro da Al-Qaeda. E existe uma lei na Al-Qaeda que diz o seguinte: quando o líder morre, você se torna livre para ou desvencilhar daquele órgão, ou então você estabelecer uma nova filosofia religiosa. Então existia uma linha radical dentro da Al-Qaeda que respeitava Osama Bin Laden. Quando a América matou Osama Bin Laden, esta linha ela saiu da Al-Qaeda, e aí surgiu o Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico é uma facção criminosa, não é o islamismo. Tipo o PCC aqui em São Paulo, é então isso? Na realidade existe mais terrorismo no Ocidente do que no Oriente. É porque eles pegam a mídia, quando eu falei que a mídia deturpa, é que a mídia tem mostrado mais os pontos negativos, porque é isso, é o que vende. Tem mostrado os pontos negativos do Oriente e não tem apresentado os grandes pontos positivos que o islamismo também traz, né? Então, a gente tem que entender o islamismo como uma religião. Dentro desta religião existem facções religiosas, filosóficas e criminosas. O islamismo em si, em sua origem, não aceita o terrorismo e não prega o terrorismo. Pelo contrário, o islamismo prega a paz. Então, a gente tem que estar atento a esses detalhes. E é por isso que eu mencionei a questão que a mídia deturpa. Pastor, só um pouquinho. Acho que, pelo que eu sei, o senhor deve saber mais do Corão do que eu, é o inverso, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antes era olho por olho, dente por dente, agora a gente está na graça. Eles começou mais que na graça, e aí depois teve alguma vazão para essa interpretação, mas não é o que eles pregam mesmo, né? Na minha visão a respeito, só aproveitando o gancho, que é um assunto acho que importante, o Estado Islâmico, na minha visão, é como se eu estivesse sentindo eles falarem assim, não estou dando nenhuma razão, mas é o que eu entendo a partir disso. Foi justamente no Iraque que eles surgiram, apesar de virem da Al-Qaeda. E foi no Iraque que o Bush atacou, falando, não, vou me vingar do Bin Laden, que estava no Afeganistão, vou lá para o Iraque, que ele estava a fim de petróleo, e ele tinha empresas de armas bélicas que ele queria também fazer movimentar esse lucro para ele, pessoal, e ficou 10 anos ocupando o Iraque, fazendo atrocidades, teve documentários relatando isso, mostrando isso, e é como eu falei, já me associaram ao Bush porque eu sou evangélica. Então, esse povo, o que eles conheciam do cristianismo era isso. E se você observar, hoje o Estado Islâmico, esquece a Al-Qaeda agora, hoje o Estado Islâmico, ele é formado em sua, pelo menos aí uns 40% do Estado Islâmico é formado por ocidentais, europeus, que debandam para o Oriente Médio e se associam ao Estado Islâmico. Na Inglaterra, eu vi que, o que eu soube lá era que em 25 anos vai ser um Estado muçulmano, no máximo, só pelo índice de natalidade dos árabes lá, e dos cristãos do resto da população. Então, a gente não tem tempo de prescrever deu para melhor ver isso. que esse trio conhece bastante. Eu queria saber se vocês conhecem bastante sobre o islamismo.
Rapidinho, você já fala, mas vamos só divulgar aqui a pesquisa. A gente fez uma pergunta para vocês no começo do programa, o pessoal entregou os papéis para você. A pergunta é, quanto você sabe sobre o islamismo? Maurinho, a gente tem um resultado agora da pesquisa? Acho que sim, né? Pode soltar aí pra gente, só sai. É isso aí, vamos lá. Com 46%, pouco. Vi algumas coisas na TV, livro, revista, mídia, aí, né? Como o que a gente tá meu falando, xará ali né? falou agora há Exatamente. pouco. 29%, mais ou menos. 14% nada, 11% pouco, apenas o que eu vi em conversas informais. E aí, só colabora... E aí o resto com o que nem pontuou também. O que a gente tá falando aqui, né? Que a gente acaba criando uma opinião em cima do que a mídia ela transfere. E é isso mesmo, né? Como o Bruno disse, ele é publicitário, eu sou jornalista, e a gente sabe como as coisas funcionam e que vende a tragédia mesmo. Exatamente. E era esse ponto que eu queria comentar, inclusive, Bruno, foi um excelente ponto. Você fala assim, não sei o que eles querem. Nós discernimos, obviamente, que a gente sabe que existe uma movimentação do anticristo por trás de tudo isso. E a movimentação que eu vejo é de semear o preconceito e o ódio nos cristãos. Entende? Tentar abafar o amor de Cristo nos cristãos. Então, é absurdo a gente amar alguém do Estado Islâmico. Mas, em Mateus 5, é isso que Jesus fala. Então, é absurdo, mas é isso que está na palavra. Na minha opinião, não é tão absurdo assim. Olhando só para os fatos, sim. E é o que se vê no jornal, os comentários. Estado Islâmico fez não sei o quê. Mas é o que eu ia concluir. Eles associam aos erros de que pessoas, líderes que se dizem cristãos, fazem lá, e é só a referência deles a respeito do cristianismo. Então, a mensagem que eu vejo quando eles matam 21 cristãos cóptas é: a gente está morrendo aqui aos milhares, vocês não estão nem aí. Agora a gente matou 21 cristãos, vocês estão tristes. Estão tristinhos agora? Então precisou disso. E o ponto que o pastor colocou é a chave para você discernir a cabeça deles, no sentido de que eles não separam cultura de religião, né? Então, por exemplo, Estados Unidos é cristão. Acabou. Estados Unidos é cristão. Beleza. Estados Unidos tem Hollywood, Estados Unidos exporta pornografia, Estados Unidos faz guerra em qualquer lugar, Estados Unidos gera pobreza porque extorque, né, explora. Então, essa Bush, visão... né? Logo o cristão faz tudo isso. E logo, cristianismo é isso. Eles generalizam, né? O Ahmadinejad, o presidente do Irã, mandou uma carta para o Bush na época que eu lembro falando: seu Deus, é isso? Ele manda matar todo mundo assim? É isso que é o cristianismo? Tipo, explícito. Aliás, é legal que você falou isso, porque a gente pegou depoimento de 2 muçulmanos, mandaram um vídeo para a gente, e eles vão falar um pouquinho a visão deles sobre isso. E eles citam algumas coisas como exemplos para explicar o que a mídia fala deles e como é que a mídia destrói essa concepção do islamismo, que é como a gente viu ao longo do programa inteiro, é uma concepção muito bonita, né? Vamos dar uma olhada rapidinho na visão dos muçulmanos. Oi, Paulistas. My name is Salem. I'm from Syria. Unfortunately, throughout the last decade or two, the public eye has been cast towards extremism in Islam. Now, if you look at any religion, you will find extremists that do not represent the core followers of that religion. If we say their agenda is to spread Islam, then I believe we are incorrect. Because it is primarily Muslims that they are targeting. So how can you claim to spread Islam or spread a religion when you are mainly targeting the followers of that religion? It's inconceivable. The religion was spread by acts of kindness and good deed. It was not possible to spread the religion by force because Islam had only a few followers. There was not the manpower or the capacity available to spread the religion by force. Another aspect I wanted to touch upon, something which is related to terrorism, is this concept of a jihadist or jihadis. So a jihadi is someone that wraps a belt of explosives around their waist, goes out to a public space where there are lots of people, and detonates, killing the masses, killing hundreds, tens of people. One of the beliefs we have in our religion is that our bodies and our souls were lent to us. They were lent to us
we must protect and preserve our body before we give it back to God. So by setting explosives and harming our bodies, we are going against this belief system. I just want to add one more point. This topic of theology interests me a great deal, and I just want to say that if you do further reading, further research into the monotheistic religions, then you will find that there are more similarities than differences. Thank you. Hi everyone, my name is Farah and I'm from Kuwait. Kuwait is a small country in the Middle East, and what the media shows you about Islam is not what it truly is. It shows you a side of it which is all violent, and these, extremist groups such as ISIS going around slaughtering people and killing them and saying this is all in the name of Islam. But this is not true. Imagine someone would come and say, yeah, all Jews are bad because they're killing Muslims in Israel, so we're supposed to hate all Jews. But no, me as, well, let's say a girl from a Muslim background, anyone would expect me to hate Jews, but I do not hate Jews, I do not hate Israelis. Because I'm sure not all of them, are murderers and slaughterers like what the media shows us. So please don't generalize. And look at this country, it's a beautiful country. I have a full-time job, I'm a senior graphic designer, and this is my city, Kuwait City. I don't live in a desert, and I'm not getting slaughtered, and there's just peace, Don't let the media fool you. Peace. Bacana, né? Opa, muito legal. Bom, chegamos ao fim. Aprendemos muita coisa aqui, né? Eu acho que sim, né? Não, quero saber de vocês. Vocês vão sair com uma outra visão sobre o islamismo, ou não? Eu estou errado? Aquela barrinha do muito vai ter que crescer a partir de agora, né? Com certeza. Ela nem pontuou, né? Foi triste aquilo. Com certeza. Bom, eu queria agradecer a presença do Jonatas, tá? Cara, brigadão mesmo, de verdade. Melissa, eu que agradeço. Muito obrigado também pela participação. Eu fiquei de contar, eles se conheceram... Através do Líbano por causa do Líbano, olha só. Põe um fundo musical aí. Não temos. Tá ok. E, pastor Chaguri, eu não vou me despedir de você agora, porque eu vou pedir para você vir até aqui na frente para... Falando com os muçulmanos. Falar com os muçulmanos. Para encerrar aqui para a gente... Mas, enquanto isso, só o recadinho central ame os muçulmanos. Quando eu descobri o meu chamado, assim, Deus... eu falei, meu Deus, como que eu vou lidar com a igreja e como que eu vou lidar com os muçulmanos? E o que Deus colocou no meu coração é ame e instigue os outros a amar. É isso que está faltando, esse discernimento. A Melissa e o Jonathan, eles têm um grande conhecimento a respeito dessa obra missionária. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por esse trabalho, porque é uma maneira de você pregar Cristo com mais autenticidade, porque o desafio é maior. Diferente de você pregar para um cristão, proselitismo. Mas quando você prega para aquele que não crê em Jesus, aí se torna muito mais autêntico a mensagem. Eu preparei uma mensagem, quanto tempo eu tenho? Você tem 3 minutos. 3 minutos, então é o seguinte... Não são proféticos, viu? Eu vou levar, você aguenta firme aí, então. É o seguinte, nós vamos abrir a palavra de Deus, rapidamente, porque eu tenho 3 minutos somente. Nós vamos abrir lá em 1 Coríntios, por favor, as Santas Escrituras. A palavra do Senhor nos diz assim, o verso 9, aliás, capítulo 9, o verso 19 ao versículo, nós leremos até o versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei,
como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns, diz a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui nesse texto bíblico? Paulo está falando sobre contextualização da mensagem. Você se tornar judeu para com judeu, sempre se preocupando com o sincretismo religioso, com os níveis de contextualização. Você se tornar islâmico para com islâmico, respeitando também os níveis de contextualização. E o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que esta mensagem é uma mensagem para todos. E esta palavra está em paralelo com o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos é considerado, por muitos teólogos que trabalham com o islamismo, como um islâmico da época da Judéia, sendo judeu. Por quê? Porque ele tinha um grande conhecimento da Torá, tal qual o islâmico tem um grande conhecimento do Alcorão, mas não conhecia a graça de Deus, não sabia absolutamente nada a respeito da graça do Senhor. E ele foi ter um encontro com Jesus e perguntou a Jesus a respeito da salvação. Jesus então falou para ele: é necessário nascer de novo. Mas existe um texto ali que é a espinha dorsal daquele capítulo, que está em paralelo com isto, que é a obra do Espírito Santo. Quando Jesus ele compara o Espírito Santo com o vento, ele diz o seguinte: o Espírito é como o vento, ele sopra para onde quer. O que Jesus estava dizendo é que o Espírito Santo ele atua na vida da pessoa da maneira como ele deseja, da forma como ele deseja. E esta atuação do Espírito Santo requer esses atributos da contextualização, porque quem é usado pelo Espírito é aquele que prega o Evangelho, e aquele que ouve também é usado pelo Espírito. Então o que a palavra de Deus está nos dizendo é que a grande mensagem de Deus, esta mensagem que é para todos, é uma ação do Espírito contextualizando na vida do ser humano. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Então, queridos, pregar o Evangelho, seja para o islâmico e seja para um cristão nominal apenas, ou para um judeu, depende da ação do Espírito na sua vida, o Espírito contextualizando a sua vida, para que a mensagem chegue ao outro, da maneira como o Espírito entende, da maneira como o Espírito permite e da maneira como o Espírito deseja. Isso significa que a mensagem de Deus é uma mensagem para todos. Em Deus não há acepção de credo religioso. Em Deus todos podem ouvir a mensagem, aceitar o Evangelho e serem salvos. Por isso, querido, siga esses parâmetros na pregação do Evangelho. Isso é evangelismo. Se torna judeu para com judeu, respeitando os níveis de contextualização, não deixando o sincretismo invadir a sua vida. Se torne islâmico para com islâmico, também respeitando esses níveis de contextualização. E observe no Espírito a ação de Deus na sua vida para o bem do outro. Então, que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja contigo e que o Espírito do Senhor se faça presente em vossa vida. Amém. E para encerrar, estão lembrados lá de Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazio, e o Espírito de Deus só pairava sobre as águas da terra. Então permita que o Espírito não paire, mas que o Espírito invada a sua vida e seja um arauto da verdade, da palavra de Deus. Amém. Amém. Pastor, muitíssimo obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite. Um grande obrigado. Tá, e eu só vou pedir mais um favorzinho para você. Só pedir mais um favor, faz uma oração. Tá bom? Tá? Vamos colocar em pé, por gentileza. Grande Pai Celestial, Deus Criador dos céus e da terra, sustentador deste universo,
Nós te louvamos porque a tua presença nos santifica e nos transforma. Nós te louvamos pela grande oportunidade que o Senhor nos deu de participarmos da missão que é do Senhor, de estarmos inseridos no teu Evangelho. E que o Senhor nos use, ó Deus, para que preguemos o Evangelho, falemos do Senhor a este mundo, principalmente aos nossos queridos irmãos islâmicos que precisam ouvir da graça do alto. Ó Deus, abençoe esta igreja, abençoe a liderança, o pastor desta igreja, juntamente com a sua esposa, que a graça de Deus esteja com todos aqui, é o que nós te pedimos, não pelos nossos méritos, mas encarecidamente pelos méritos do Verbo de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Eu tenho por costume, quando termino uma mensagem, dar a bênção sacerdotal. Claro. Ok? Que está lá em Números capítulo 6. Números capítulo 6. Vamos levantar as nossas mãos, por gentileza. A palavra de Deus nos diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. E Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado a todos vocês, você, Jonatas, obrigado, Melícia, obrigado a todo mundo que veio no nosso programa. Exatamente. Até o dia 23 de maio, que a gente tem o nosso terceiro programa, é isso? Exatamente, 23 de maio. E boa semana a todos, se abracem, beijem e desejem feliz semana um para o outro. As pessoas tentam, através do texto... Nossa, Você apareceu isso na câmera, não? Você pode cortar isso, né? Você vai colocar isso? Eu te mato. Você não estava mais gravando? Ainda tô gravando. Tá bom. Faça o que você quiser. Desde que a gente grave logo e eu vá embora porque eu tô com fome. Mais importante, concluir, não. É importante também que você tenha a sua opinião formada. Não deixe nenhum meio de comunicação formar a sua opinião. Então, a gente consegue manter uma proximidade e ter uma relação... O mais importante é perceber que, apesar dessa diversidade cultural, a gente consegue manter o respeito e a proximidade com outras pessoas. Contra? Com outras pessoas. Você falou contra? Para, gente, eu não consigo parar de rir. É saber que apesar dessa multiculturalidade,